Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem. Sempre o programa inédito aos domingos às 8h30 da noite, aqui na Poa Streaming TV. Nós estamos ao vivo dos nossos estúdios aqui do Shopping Total, que é um dos nossos apoiadores. Shopping Total, presente a todo momento há mais de 20 anos. Home 7200, sofisticação, originalidade, tudo para a sua casa e ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para Serra Gaúcha e os nossos aplicativos para iOS e Android nas TVs LG, Samsung e também no sistema Roku. Bom, nós estamos no mês de maio, maio vermelho, que nada mais é que um sinal de alerta. Muita gente acaba sempre pensando no dentista para ir lá fazer uma profilaxia, aquela que vulgarmente chamado de limpeza, ou mesmo para tratar uma cárie. Mas a odontologia, ela está na frente do diagnóstico precoce do câncer de boca. E para falar sobre prevenção, sobre os sinais que a gente tem que estar atento, eu estou recebendo hoje a doutora Giovana Baco, que é conselheira do Conselho Regional de Odontologia, para conversar um pouquinho a respeito com a gente. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Em nome do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, eu agradeço o convite e também pela oportunidade de estar conversando um pouquinho com as pessoas a respeito do Maio Vermelho. Ninguém quer abrir a boca para encontrar um câncer de boca, né? Mas a gente tem que estar preparado para o autocuidado. E esse autocuidado é o quê? É observar possíveis lesões que apareçam, né? De muitas formas que não regridam em 2 semanas. Se a gente for parar para pensar, o que é a nossa boca, né? A nossa boca, ela exerce muitas funções. É através dela que a gente se comunica, a gente come, a gente engole, a gente espirra, tosse, vomita, sorri, né? Então, quando a gente tem alguma alteração bucal, ela tem um impacto na qualidade de vida da gente muito grande. E esse impacto na qualidade de vida vai atrapalhar não só a nossa convivência com as pessoas que a gente gosta, o nosso trabalho, mas também vai gerar um gasto, né? Um custo em medicamentos, em exames, em tratamentos. E quanto mais tarde a gente encontrar um diagnóstico negativo de câncer de boca, mais comprometida vai estar essa qualidade de vida. Então, eu acho que ninguém quer falar de câncer de boca, ninguém quer encontrar um câncer de boca, e para que a gente possa, né, ter desfechos mais satisfatórios, a gente precisa de mais momentos como esse. Verdade, né? Porque, infelizmente, ainda hoje em dia, o acesso da população ao dentista ainda é mínimo, digamos assim. E mesmo assim, tem pessoas que têm muito receio, têm medo, aquelas coisas assim, até de fazer uma consulta, que às vezes é tão comum da gente já ter, principalmente as mulheres, vai no ginecologista uma vez por ano, ou mesmo para fazer um check-up em geral. E é importante também ter esse cuidado de ter um atendimento, nem que seja uma vez por ano no seu dentista, e também o dentista ter aquela visão de realmente conseguir avaliar o que pode estar acontecendo com aquele paciente. Isso. Então, no Rio Grande do Sul, a gente conta com a equipe do Projeto Maio Vermelho, ligada à Faculdade de Odontologia da Universidade Federal. Também tem o Projeto Sentinela no interior do estado, né, que trabalha incessantemente para levar ao cirurgião dentista, clínico geral, especialista nas mais diversas áreas, né, uma reciclagem justamente do exame desses tecidos moles, né? Porque onde a gente pode observar lesões? A gente pode observar lesões no lábio, na língua, no assoalho da boca, né, embaixo da língua, nas mucosas, no céu da boca e também na parte orofaríngea, né, na porção mais posterior da boca. Então, eu posso dizer que existe sim várias iniciativas, né, de se trabalhar não só com a comunidade em si, para buscar um exame com um profissional da saúde, se deparar com alguma lesão que não cicatriza em 7 a 14 dias, mas também preparar, dar condições para esse cirurgião dentista receber esse paciente e poder
diagnosticar o que está dentro da normalidade, o que não está dentro da normalidade, se não está dentro da normalidade, o que fazer para poder orientar melhor esses pacientes. Isso também é uma dúvida, né? Que às vezes as pessoas verificam que realmente apareceu uma feridinha. Aquela feridinha não está curando, ou vai e volta. Às vezes eles não sabem nem quem procurar para fazer esse primeiro atendimento, Isso. né? Bom, então assim, é muito diferente a gente ter uma afta, a gente ter um herpes, do que ter uma lesão com potencial de câncer, né? Então, a gente precisa deixar muito claro, uma afta e um herpes têm um ciclo. De 7 a 14 dias, vai embora e desaparece. Qualquer outro tipo de lesão que tiver permanência na boca não precisa ter sintomatologia dolorosa, ou seja, não precisa doer. Essa lesão precisa passar pelo exame clínico. Então, assim, em qualquer unidade básica de saúde que tenha um consultório odontológico, esse dentista está apto a receber esse paciente para o exame clínico. Mesmo que ele não tenha condições de diagnosticar, existe um fluxo dentro do Sistema Único de Saúde para encaminhar esse paciente. E nos consultórios particulares, se o dentista ele não se sente apto, ele deve ter a sua rede de apoio, né? Um estomatologista, onde encaminhar fazer a biópsia, né? Então, esse paciente acaba tendo também uma atenção que ele merece, que ele precisa. E é muito importante isso, Com né? certeza. E assim, existe algum fator de risco que possa aumentar a chance de uma pessoa ter o câncer de boca? O fator de risco que mais se trabalha é o tabagismo de todas as formas, né? E o tabagismo ligado ao consumo de álcool, tá? Então, por isso que a gente procura, né, orientar o paciente de todas as maneiras para que ele busque um apoio, né, um grupo de cessação de tabagismo e não substituir uma forma por outra, tá? Sim. Isso não adianta. A gente também precisa orientar, principalmente, agricultores, pescadores, esportistas que ficam muito expostos ao sol, né? Que usem boné, que usem chapéu de aba larga, que passem protetor solar, principalmente pela incidência no lábio inferior, tá? Principalmente quem é daqui do Rio Grande do Sul, né? Fala-se também da água quente, do chimarrão, né? E fala-se também da questão das próteses mal adaptadas. Então, assim, a gente precisa cuidar, sim, para que essa água não seja muito quente, mas ela não é um indicador preditivo de câncer bucal, tá? E as próteses mal adaptadas, eu costumo dizer que é igual a um sapato que aperta. Um sapato que aperta, um sapato que machuca, ele acaba criando um calo, né? Então, próteses mal adaptadas, mal ajustadas, elas também podem fazer lesões na boca, mas na verdade é por atrito persistente, né? E isso também pode, às vezes, mudar o jogo e se tornar uma coisa ruim. Então, por isso que é importante quem tem alguma desadaptação de prótese, né, que busque apoio de um dentista também. Sim, e é muito importante, assim, quem está em casa também, quando for fazer a sua higiene bucal, de repente dá uma olhadinha, ver se sentir alguma coisinha diferente, que não estava observando nos outros dias, dá uma olhada. Existem algumas formas de se fazer um autoexame em casa também, né? Na verdade, a gente fala que ninguém precisa ir para o espelho para buscar uma lesão de câncer de boca, mas sim para identificar algo que não estava lá na semana passada, né? E que hoje eu encontrei. Então, tá bom. Então, será que semana que vem permanece? Será que daqui a 15 dias essa alteração permanece? Se essa alteração permanecer, mesmo que seja indolor, precisa ser investigada, né? E aí vem a pergunta, como seria? Um câncer de boca tem diversas manifestações clínicas, né? Pode ser uma mancha branca, uma mancha vermelha, uma ferida, que a gente chama de úlcera, né? E também pode ser aumento de volume. Então, o ruim é quando a pessoa só vai buscar ajuda quando ela já sentir dor. Porque quando ela já sentiu dor, é porque o estágio de desenvolvimento da doença já está avançado. E todo o tipo de câncer de boca é maligno.
Mas eu vou repetir o início, né? Quando diagnosticado no início, ele tem muita chance de cura e menor comprometimento das funções orais. Não vai comprometer tanto a alimentação, não vai comprometer tanto a fala, não vai comprometer tanto a qualidade de vida da pessoa, né? Isso que é muito importante, né? Exatamente. Como tu falaste anteriormente, né? Tantas funções que tem a nossa boca, né? Então é importante cuidá-las. E eu achei muito interessante que nós estávamos comentando anteriormente que vão ter algumas ações nesse sentido, tanto para a população, tanto também para os dentistas, né? Que queiram se aprofundar mais, daqui a pouco relembrar algumas coisas que ficaram para trás. Isso. Eu atuo na rede pública e na rede privada também, né? Então, na rede pública, as prefeituras, de uma maneira geral, elas já se organizam para fazer ações durante o mês de maio, né? Em Bento Gonçalves, que é o meu município, a gente faz 2 tipos de ação. A primeira é reciclando o conhecimento dos nossos dentistas, que é quem vai receber a demanda para o diagnóstico, né? E no sábado passado, a gente esteve na Via Delvino, né? Proporcionando à comunidade exame clínico realizado por cirurgiões dentistas. O CRO de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, agora na sexta-feira, dia 29, abre as portas para todo cirurgião dentista que quiser participar, né, de uma reciclagem de diagnóstica, de conduta, enfim, tanto no modo presencial como no modo online para aquele colega que for distante da capital, tá? E a Prefeitura de Porto Alegre, no sábado, dia 30, na Redenção, vai estar fazendo uma série de atividades de saúde e bem-estar, onde o Projeto Maio Vermelho, a equipe do Projeto Maio Vermelho, com apoio do CRO, também estará lá, promovendo, então, dando oportunidade para a população que quiser fazer o seu exame clínico de tecidos moles. Então, quem está nos assistindo agora ficou com alguma dúvida, já tem uma data para procurar e fazer a sua avaliação. E tirar, de repente, né, alguma dúvida que tenha a mais, ter um pouquinho, saber um pouquinho como se cuidar em casa, vai ser muito importante. Isso mesmo. Eu acho que eu achei muito interessante que tu falaste, e é um hábito muito que o gaúcho tem, da água quente, da bomba, que são às vezes rotinas que a gente tem no nosso dia a dia e acaba não imaginando que aquilo possa causar algum mal. Mas, ao mesmo tempo, a gente não fala isso, a gente fala como um alerta, mas também não para botar um temor na população. Né? Eu acho que toda essa campanha do Maio Vermelho não é para pôr um temor, e sim realmente para a prevenção. E tem outra informação que é muito relevante, tá? É o HPV, tá? Sim. O HPV, ele está muito relacionado com câncer de orofaringe, né? E a gente sabe que para isso hoje existe a vacina do HPV, né? E o sexo seguro, né? Usando camisinha, principalmente no momento do sexo oral. Isso é muito relevante, né? Se a gente for pensar que o Instituto Nacional de Câncer, né? Ele está prevendo para o próximo triênio 17 mil casos de câncer novos por ano, né? E tendo a informação que o câncer de boca, no último ano, foram mais de 7 mil casos, né? 7 mil motivos de morte foi o câncer bucal, né? Nesse cenário, 5 mil homens e 1.000 e poucas mulheres, né? É um dado muito relevante, né? Porque pode ser o nosso amigo, o nosso pai, o nosso filho, e a gente nunca quer nos enxergar, né? Então, ele pode bater na nossa porta também. Então, por tudo isso, a gente diz, é preciso se falar sobre o câncer bucal. Né? Ainda que bom que a gente tem um maio para lembrar o assunto, mas é importante que isso seja divulgado durante todo o ano, né? O maio ele serve para fazer um reforço, né, na atenção desse assunto. Mas quando a gente vai para o dentista, a gente conversa sobre isso os 12 meses do ano, né? Sim. Então, é uma coisa que, às vezes, o dentista ele pode até nem falar para o paciente,
mas é por rotina dele Já observar olhar. se os tecidos moles estão normais, né? E por isso, então, mais uma vez, a importância de visitar o seu dentista, de consultar, nem que seja uma vez ao ano. É importante ter essas consultas de revisão, que com certeza já vai ser avaliado. E se tiver alguma coisa que apresente alguma alteração, alguma desconfiança do profissional que estiver lhe atendendo, com certeza vai lhe orientar ou vai fazer o atendimento necessário para diagnosticar se é alguma lesão realmente que deva ser tratada ou não. Porque a gente tem outras lesões que podem aparecer na nossa boca e que não necessariamente seja um Exatamente. câncer bucal, Isso né? aí. E aí tem tratamento específico para cada uma delas, né? Eu acho importante falar também, porque aqui a gente está falando do diagnóstico, né? Sim. E muitas vezes o paciente ele já foi diagnosticado, E aí né? é o tratamento. Então ele já está em tratamento ou ele já teve tratamento, né? E independente de ser câncer bucal ou não, tá? O paciente que se submeteu à quimioterapia, à radioterapia, ele pode ter consequências na cavidade oral, Sim. que talvez ele não saiba que o cirurgião dentista pode ajudá-lo também, tá? Sim, verdade. Então, por exemplo, assim, o risco de osteonecrose medicamentosa, né? A osteonecrose medicamentosa é algo que a gente nem sonha que possa acontecer muitas vezes, né? Mas para que ela aconteça, para que a gente comece a ter uma complicação na qualidade do osso, principalmente de mandíbula, a região posterior de mandíbula, precisa estar atrelado ao uso contínuo dessa medicação um foco inflamatório, né? Então, mais uma vez, uma gengiva que sangra, se sangra porque não está normal, né? Um dente que tem uma lesão de cárie, uma restauração grande, que tratou canal há muitos anos, ou que sabe que precisaria tratar canal, então deixa lá quietinho, né? Todos esses processos inflamatórios silenciosos podem potencializar um efeito adverso, que eu não estou dizendo que é todo paciente que se submete a um tratamento oncológico que tem, mas a gente não quer ser o próximo a ter, né? Então, promoção de saúde e prevenção andam juntas, né? E a gente também pode atuar dessa maneira. Quando o paciente ele está em tratamento oncológico, baixa imunidade, faz estomatites herpéticas de repetição. Sim. Hoje existe laser, existe terapia fotodinâmica, existem muitos recursos que a gente pode estar oferecendo qualidade de vida para o paciente, né? Pode estar oferecendo um pouquinho de conforto a mais, principalmente quando ele vai se alimentar, né? Cheirostomia, sensação de boca seca, né? A gente pode trabalhar seja com laser, seja com uso de saliva artificial. Então, o cirurgião dentista, ele tem de estar nesse grupo transdisciplinar do apoio desse paciente que está em tratamento ou já finalizou o tratamento e nem estou me referindo só ao câncer de boca, né? Mas as mais diversas formas de câncer, aonde o dentista ele pode ser parceiro e está devolvendo qualidade de vida para esses pacientes. E muda muito, né? A qualidade é incrível, incrível, Isso. Principalmente com o uso do laser, é incrível os resultados que tem. Terapia fotodinâmica, reduzir a virulência, diminuir a dor, reduzir o potencial inflamatório, né? Então, conseguir ter um profissional que domine o laser, que trabalhe o laser, consegue oferecer, né, durante todo esse processo, uma melhor qualidade de vida para a pessoa. É que é um tratamento que ainda, ele não é que ele seja desconhecido, né? Mas poucas pessoas, infelizmente, ainda falam a respeito dessa terapia. Exato. Alguns setores, até a nível hospitalar, alguns dentistas conseguem fazer esse tipo de atendimento também, mas ainda um pouco restrito, né? Mas é importante tu citar, realmente, a gente está falando muito em prevenção, mas infelizmente tem casos que já vão ser diagnosticados e às vezes até num nível um pouquinho mais danoso, que já está em um nível mais avançado, né? Que precisa de um tratamento mais invasivo, né? Isso aí. Muitas vezes, né? Principalmente, né? Câncer de mama e câncer de próstata, o tratamento ele acaba gerando mais consequências, né? Mais efeitos colaterais. E é importante dizer que o cirurgião dentista ele pode estar trabalhando
para melhorar a qualidade de vida durante todo esse processo, né? Permitindo uma alimentação menos dolorosa, né? Fazendo com que o desconforto da falta de saliva melhore, né? E eu acho que quando a gente consegue um pouquinho de qualidade, principalmente na hora de se alimentar, que é dali aonde vem o nosso sustento, né? Sim. Eu acho que é importante comentar sobre isso com os telespectadores. Com certeza. Tá. E o profissional também que estiver nos assistindo, saiba que vai ter uma data, um evento já exclusivo para conhecer, saber um pouquinho mais, aprofundar no diagnóstico, às vezes descobrir coisas novas que tem também, né, de tratamentos, de terapia, saber para quem indicar quando não se sentir seguro, que também é extremamente importante, Isso. né? E mais do que nunca, eu acho que todas essas orientações que tu deixaste aqui, elas são extremamente importantes, mas mesmo assim eu vou pedir assim que tu deixe um recado para quem está nos assistindo a respeito do que deve ter em mente em casa, quais os cuidados que deve ter com a sua saúde bucal, com a sua saúde em geral, e o que fazer se tiver alguma dúvida a respeito, que a gente já está caminhando para o final do nosso programa. Então, na verdade, né, quando a gente busca saúde, a gente vai receber praticamente sempre as mesmas orientações, né? Alimentação saudável, alimentação balanceada, atividade física, sono reparador, menos tempo de tela, né? Como eu falei, a exposição ao tabaco, seja ele da forma que for, a redução do consumo de álcool, né? Mas principalmente no cuidado diário, né? Escovar os dentes, passar fio dental, sangramento não é sinal de normalidade, sempre foi assim, não pode ser uma premissa, né? E no autocuidado, na sua higiene bucal diária, né? Se observar que algo não regride, em 2 semanas, buscar um exame clínico profissional. Muitas vezes, graças a Deus, não se trata de câncer de boca, mas de algum outro tipo de lesão que precisa de tratamento para solução. E no caso do desfecho negativo de ser um diagnóstico de câncer de boca, quanto mais cedo diagnosticado, quanto mais cedo a gente faz o início da intervenção, muitas vezes quando é pequeno, a própria biópsia já remove total, né? Quando já se está num tamanho maior, a gente faz uma biópsia para confirmação de diagnóstico, mas quanto mais cedo a gente identificar, o prognóstico é melhor. Pensem na diferença de uma ervilha e de uma bola de ping-pong. Não tem como o resultado final ser o mesmo, tratando algo pequenininho e algo muito maior e complexo dentro do sistema estomatognático, que é tão complexo, tão vascularizado, e a gente às vezes nem percebe todas as funções que ele desempenha, como eu falei no início, né? É isso que é muito importante, né? A gente come, a gente fala. Então, qualquer coisa que possa limitar ou impedir uma dessas funções, com certeza vai ser bem limitante para a pessoa. Impactante, né? Impactante. Impacta muito na qualidade de vida. E além da qualidade de vida, né? É aquela questão de que uma função comprometida vai comprometendo a outra, e vai comprometendo a outra. Então, a boca, ela também respira quando o nariz falha, né? Então, a gente mora no Rio Grande do Sul, tem um clima danado, a gente tem muita rinite, tem muita asma, né? Então, tu vai ter mais um fator complicador na boca, muitas vezes tu compromete até o teu padrão respiratório. Com certeza. Tá. Bom, e lembrando, vai ter uma ação da Prefeitura com o apoio do CRO. Isso no dia 30 de maio agora, um sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde, no Parque da Redenção. Então, quem também quiser lá fazer alguma avaliação, é importante aproveitar essa oportunidade. Bom, agradecer mais uma vez a sua presença, doutora Giovana, que veio, né, representando o Conselho Regional de Odontologia, por passar todas essas informações tão necessárias, né, sobre o câncer bucal, sobre prevenção, sobre o que fazer se tiver
alguma dúvida de alguma lesão, de alguma coisa diferente que apareceu na sua boca. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, fico às ordens para outras oportunidades também, e quero dizer que o Conselho Regional de Odontologia está aberto aos cirurgiões dentistas no dia 29 de maio, das 3 às 5 horas, seja na forma presencial ou online, para a gente também discutir sobre esse assunto, mais focado, então, ao diagnóstico, tratamento e condução desse paciente que precisa do nosso apoio. Muito obrigada. Muito obrigada, nós vamos ficando por aqui, lembrando que sempre o programa inédito é aos domingos, às 8h30 da noite, aqui na Power Streaming TV. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, acompanha toda a nossa grade de programação. Lembrando que nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos, Home 7200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para sua casa, e Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo domingo. Tchau!